Olá, eu sou o engenheiro João Cunha, especialista em instalações elétricas, e hoje eu quero falar com você sobre a relação entre o aterramento e a proteção contra choque nas instalações elétricas de baixa tensão. Para que serve o fio terra? Muitas vezes a resposta a essa pergunta é um tanto quanto intuitiva ou mesmo uma opinião. A NBR 5410 trata desse assunto e eu quero analisar com você hoje a abordagem que ela dá na utilização do aterramento para proteção contra choque elétrico. Uma prescrição que está no capítulo 5.1 fala que a medida de caráter geral a ser utilizada na proteção contra choques elétricos é a equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, que deve ser assegurada conjuntamente por equipotencialização e seccionamento automático da alimentação. Então veja, a NBR 5410 fala que essas duas medidas têm que ser conjuntamente, compondo uma única medida. O aterramento, que ela chama de equipotencialização, a ligação do fio terra na carcaça do equipamento, a partir da edição de 2004, veio com o nome de equipotencialização, e o seccionamento automático da alimentação. Foi introduzido em 2004 também esse texto que esclarece a aplicação do fio terra de uma forma muito grande. Veja, a equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação se completam. Se a equipotencialização fosse suficiente, ela não precisava do seccionamento automático para se completar. Então, a NBR 5410 já avisa que elas se completam para deixar claro que a equipotencialização não é suficiente. Ela continua, de forma indissociável, dois é que executam a tarefa de proteção contra choque. Por quê? Quando a equipotencialidade não é suficiente para impedir o aparecimento de tensão de contato perigosa, entra em ação o recurso do seccionamento automático da alimentação, promovendo o desligamento do circuito em que se manifesta a tensão de contato perigosa. Veja, um ponto que eu queria deixar claro é que a NBR 5410 não fala da corrente de choque, ela fala da tensão de contato perigosa, que o seccionamento automático da alimentação, ele vai entrar em ação quando a equipotencialização, ou seja, a ligação do fio terra, não for suficiente para garantir uma tensão de contato que não seja perigosa. Então, nós precisamos redescobrir esse conceito de tensão de contato na proteção contra choque. Se a gente não abordar a tensão de contato na proteção contra choque, nós não vamos entender como que a NBR 5410 trata desse assunto. Para isso, eu preparei algumas transparências para deixar mais claro o texto. A gente tem aqui uma carga que não está aterrada. Essa carga não está aterrada de propósito. Veja, a gente tem várias cargas dessa em casa. Você pode ter um abajur na beira da cabeceira da sua cama, que é todo de carcaça metálica, e que não está aterrada. Esse abajur dá choque? Não. Por quê? Porque ele tem uma proteção básica. Lembra lá do vídeo de proteção contra choque? A proteção básica vem com o equipamento. Então ele não dá choque. Até o momento em que essa proteção básica falha. E quando essa proteção básica falhar, a carcaça do abajur vai ser energizada com a tensão de fase. Ou seja, a tensão de contato vai ser a tensão de fase. E a hora que você tocar, você vai tomar um choque, onde a tensão de contato é a tensão de fase. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente acerta isso? Aterrando, essa vai ser a primeira solução, ou numa visão mais moderna, equipotencializando. Então vamos lá. O que nós fazemos é ligar o condutor de proteção, o fio terra, na carcaça do equipamento. Quando nós fazemos isso, no momento em que ocorre a falha interna, a tensão de contato vai encontrar um circuito fechado pelo condutor de proteção.
Consequentemente, vai circular corrente por esse condutor de proteção. E vai aparecer uma tensão de contato aqui. Agora, qual é essa tensão de contato? Veja, a gente já viu que quando não tem o fio terra, a tensão de contato é a tensão de fase. Agora, e quando tem o fio terra? Muita gente fala que essa tensão de contato é zero. Será que ela é zero? Então, para isso, nós vamos desenvolver um modelo matemático para estudar essa tensão de contato. Eu vou usar um modelo matemático muito simples. Primeiro, eu estou analisando só o esquema TN, é só para, de uma forma intuitiva, mostrar que a proteção contra choque por equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, as duas medidas se completam. É isso que eu quero mostrar. Então, veja, no modelo matemático bem simples, nós temos aqui a tensão de fase numa fonte, a impedância interna da fonte, a impedância da fase e a impedância do condutor de proteção. Bom, isto é 3 impedâncias em série. Veja que tensão de contato é a tensão que vai aparecer paralelo ao condutor de proteção. Então, quando o circuito fechar, quando que o circuito vai fechar? Quando tiver uma falta entre a fase e a carcaça. Vai circular uma corrente de fuga e essa corrente de fuga vai provocar o aparecimento de uma tensão de contato paralela com o ZPE. Qual é a magnitude dessa tensão de contato? A forma para resolver esse sistema aqui, a tensão de contato é a tensão de fase vezes o ZPE dividido pela soma das 3 impedâncias. Impedância da fonte, impedância da fase e impedância do ZPE. A impedância da fonte ela é muito menor do que a impedância da fase do ZPE. A NBR 5410 fala que quando a gente não conhece, ela é da ordem de 20%. Que 20% é um valor razoável, ela pode ser até menor. Só para uma análise qualitativa aqui, vamos desprezar essa impedância da fonte, a gente vai ter então que a tensão de contato é a tensão de fase vezes o ZPE dividido pela impedância de fase mais a impedância do condutor de proteção. Se a gente considerar, para os cabos de seção mais baixa, que a impedância de fase é igual à impedância do condutor de proteção, nós vamos ter aqui a tensão de contato igual a metade da tensão de fase. Se a impedância do condutor de proteção for maior, nós vamos ter uma relação que é maior do que 50%. E agora, o que fazer? O seccionamento automático da alimentação. Então veja como é a união entre a equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação. Quando ocorrer a falta para a terra, perdendo a proteção básica, nós vamos ter uma corrente circulando e um dispositivo de proteção. Nós não estamos falando aqui do DR, estamos falando de um dispositivo de proteção. Quando ocorrer uma falta, fase terra, nós vamos perder a isolação básica e vai circular uma corrente e o dispositivo de proteção vai sentir essa corrente, abrir o circuito, na abertura do circuito cessa a corrente e, portanto, cessa a tensão de contato. Então, o que nós precisamos sincronizar aqui é a abertura, o tempo de abertura. A corrente circula, o tempo de abertura do dispositivo de proteção para garantir o seccionamento vai ter que ser verificado. A NBR 5410 trata disso. Tem que verificar a condição de seccionamento. No caso TN, nós temos aquela equação ZS vezes A menor ou igual a zero, que é a verificação da condição de seccionamento. Ele está verificando se o tempo de abertura do dispositivo é um tempo suficiente para que a pessoa exposta a essa tensão de contato não tenha um dano perigoso ao organismo. Então, é isso que tem que ser feito. Tem que ser verificado se o tempo em que o dispositivo abre é suficiente para garantir a segurança das pessoas. Bom, então, nós podemos concluir que a equipotencialização e o seccionamento automático, portanto, nós estamos falando mais só o aterramento, que os dois se completam. As duas medidas se completam. As duas medidas, só elas juntas, podem garantir a segurança das pessoas.
Esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Por exemplo, se alguém fez a adequação da NR10 e falou que está garantido simplesmente porque está aterrado, não verificou a segunda parte, que é o seccionamento automático da alimentação, eu não tenho como garantir que as pessoas estão seguras. Isso é mais ou menos óbvio. Por quê? Porque a NR10 fala que devem ser aplicadas medidas de proteção coletiva aplicáveis. Qual é a medida de proteção coletiva aplicável? Definido pela NBR 5410, a equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação. Então, esses dois juntos é que vão garantir a segurança dos trabalhadores, que vão garantir a segurança dos usuários da instalação elétrica. Espero que essas informações tenham sido úteis de alguma forma. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, inscreva no canal se você não for inscrito, avisa do canal para os seus amigos. Vamos fazer juntos esse canal crescer. Esse canal é nosso. Até o próximo vídeo.